Você já teve a experiência de buscar uma coisa que você queria muito e você sabia que estava numa determinada gaveta, só que a gaveta estava totalmente caótica e você não encontrava a bendita coisa que você queria encontrar dentro daquela gaveta, mas você sabia que estava naquela gaveta? Qual que é o grande problema? A desorganização. E esse problema de desorganização ele é um problema muito mais comum do que você imagina dentro da ciência da aprendizagem. A verdade é que quando a gente simplesmente pensa, o fato da gente estar pensando não significa que a gente está pensando de forma organizada. A maioria dos nossos pensamentos são caóticos. E aí, qual que é o grande detalhe? Anotações e mapas mentais fazem com que aquele pensamento caótico seja organizada. E sendo organizada, você acha com mais facilidade. Essa é uma das chaves da ciência da aprendizagem. Aprender a organizar as informações. Se você quer entender por que as anotações, por que os mapas mentais, eles funcionam tão bem para organizar o seu pensamento e fazer com que você resgate aquilo com muito mais facilidade, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar como fazer anotações, mapas mentais e por que isso muda o jogo. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, como que faz para que as anotações, os mapas mentais sejam processos organizadores do seu pensamento, se inscreve nesse canal, ativa as notificações que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. A primeira coisa que você tem que saber é que quando você faz a aquisição de um novo conhecimento, quem dera esse novo conhecimento que você está tentando fazer a aquisição, ele já viesse organizadinho, embaladinho, prontinho para simplesmente você colocar na cabeça e guardar. Na verdade, o seu conjunto de informações cerebrais, eles são tão grandes que toda e qualquer nova informação, ele está entrando dentro de um complexo muito maior do que você pode imaginar. Absolutamente toda nova informação ela é caótica, porque ela não se liga a uma única coisinha. Ela se liga a vários grupos de várias coisas, de várias informações com várias memórias que você tem. Então, qual que é o grande processo? Toda e qualquer nova informação no início, ela é desorganizada na sua cabeça. Ela não tem níveis de relevância ainda, ela não tem níveis hierárquicos, elas não têm posições, as organizações elas ainda são muito instáveis e muito mutáveis. Só que a partir do momento em que você tem uma informação que ela é super caótica no seu cérebro, pelo menos nesse início, e você não guarda um tempo tentando organizá-la, as pontes elas não são pontes boas de serem associadas e então conectadas. Lembra que o resgate de uma informação ele não acontece de forma direta, mas ela acontece por meio de um caminho, ela acontece por meio de um conjunto de pensamentos que acontece até você chegar numa determinada conclusão que é o que você quer resgatar em termos da sua memória. Então quanto mais organizado for, mais fácil vai ser para trazer essa informação de volta. Se você não tem essas pontes bem conectadas, essas informações bem consolidadas dentro da sua cabeça, porque as pontes elas estavam simplesmente desorganizadas e caóticas, significa que a chance para você esquecer ela é muito maior e muito mais rápida. É exatamente por isso que a gente precisa parar um tempo, todas as vezes que a gente estiver tentando fazer a aquisição de um novo conhecimento, e tentar fazer também um processo chamado de organização desse pensamento. E qual é um dos principais jeitos de fazer isso? Por meio de anotações. Portanto, a escrita, ela tem essa função de conseguir transformar o caos em clareza, de conseguir fazer com que essas informações que a princípio elas tinham conexões muito fracas em conexões fortes, conexões que se tornem estáveis, porque você conseguiu fazer uma associação da informação que você acabou de fazer a aquisição com informações pré-existentes, informações anteriores. Essa organização ela faz toda a diferença e provavelmente o processo que mais faz isso de uma forma boa e concisa é a escrita. Mas aí vem uma das grandes falácias sobre esse processo da escrita. E provavelmente você que talvez já tenha tentado escrever muito por meio de resumos, talvez você esteja me criticando e falando aí, esse cara não sabe de nada, ele tá falando que escrita funciona, eu já fiz vários resumos e infelizmente eu continuei não conseguindo aprender. E eu vou virar e falar, será que você tá fazendo da forma certa? Será que você tá utilizando o benefício da escrita, do resumo, da organização, dos mapas mentais da melhor forma possível? E aí eu vou deixar bem claro pra você algumas coisas. A quantidade de palavras que você escreve não tem nada a ver com a qualidade do que você vai resgatar. O motivo pelo qual você está escrevendo não é simplesmente para facilitar a aprendizagem, mas o motivo pelo qual você está escrevendo é para você conseguir organizar da clareza e simplicidade maior, diminuir o nível de caoticidade dentro dos pensamentos que você está tentando adquirir. Sendo assim, o fato de você escrever o máximo possível não significa que você vai conseguir organizar da melhor forma possível, porque não se trata sobre a quantidade de palavras que você escreve, mas é sobre a quantidade de pontes associativas e conexões que você faz. O que eu tô querendo dizer é que você parar um certo tempo e começar a escrever absolutamente tudo que você lembra, talvez não seja a melhor forma de você fazer o que a gente dá o nome de free recall. Talvez o fato de você tentar relembrar ativamente seja melhor por meio de conexões. Você simplesmente virar e falar, caraca, o texto fala sobre o quê? Fala sobre isso. E aí você anota palavras-chave sobre aquilo. E aí, isso me lembra o quê? Me lembra que o texto me disse isso. E me lembra que o texto me disse isso. Essa organização é uma organização que a gente não usa tanto resumo. É uma organização que a gente utiliza mais um conceito que a gente dá o nome de mapa mental. O mapa mental é a nossa principal forma de fazer a
organização do nosso pensamento. É ele a forma com que você não só vai fazer a prática de lembrar, que é tentar resgatar aquelas informações com esforço próprio e tentar materializar as conexões chaves. Note, não é a quantidade de palavras que você precisa focar, mas é sobre a quantidade de conexões claras e evidentes. Quanto mais conexões claras e evidentes você conseguir fazer entre as informações que você está tentando adquirir daquele texto, das informações que o seu professor te disse na sala de aula, com o que você já sabia, é assim que você vai fazer com que aquelas informações se tornem mais claras e concisas dentro do seu cérebro. Daí vem o seguinte detalhe: por que o mapa mental ele é tão forte para organizar a sua informação? É porque ele traduz muito bem a forma com que o seu cérebro funciona. Porque o seu cérebro ele não funciona de forma muito linear. Na verdade, quando o seu cérebro processa, ele é absolutamente totalmente caótico. Uma informação puxa para outra, que puxa para outra, essa informação que puxou puxa para outra, para outra e para outra. É assim que o seu cérebro funciona. Muito mais parecido com o mapa mental do que parecido com o texto. Ele não parece tanto livro-texto. O livro-texto, na verdade, é uma organização que nós fizemos por meio da nossa evolução para conseguir dimensionar e direcionar as pessoas para aprenderem de uma forma mais fácil, comunicar aquela informação de uma forma mais fácil, como se alguém estivesse ouvindo a gente. Mas na verdade o nosso cérebro não funciona por meio de texto, ele funciona muito mais por meio da lógica de mapa mental. Mas para que você consiga entender como que você consegue fazer com que o mapa mental ele se torne muito bom, a gente precisa entender algumas diretrizes sobre o mapa mental. E a primeira chave para você conseguir utilizar o mapa mental é: tenha o tema principal bem claro. Isso é uma coisa extremamente importante. Você não pode começar a fazer um mapa mental simplesmente aleatório. Para você começar a utilizar o mapa mental, você precisa antes estruturar sobre o que você vai querer pensar. Então você tem que ter um tema principal, ele tem que ser a caixa central da informação daquele mapa mental. Depois que você estabeleceu qual que é o tema central, você vai ter que parar e pensar sobre qual que vai ser exatamente a estrutura desse mapa mental. Porque basicamente existem dois tipos de estrutura. Um tipo de estrutura um pouco mais caótico, onde não existe hierarquia sobre os processos. As coisas, elas são relevantes de forma praticamente idênticas, e aí você vai puxar essas informações, mas existem umas outras em que elas possuem hierarquia. E quando a gente fala de possuir hierarquia, significa que elas existem classificações e níveis. Isso faz toda a diferença. Porque se você estiver trabalhando com um mapa mental que ele é hierárquico, então faz mais sentido que você trabalhe da esquerda para a direita da folha, trabalhando na horizontal e fazendo tudo. Agora, se você estiver trabalhando um mapa mental de uma forma um pouco mais caótica, onde não existe exatamente uma hierarquia sobre as informações que você vai colocar, é importante que você coloque então um tema central no meio da folha. Esse meio da folha puxe ramificações para cima, para baixo, em todas as direções, porque elas podem se conectar em todas as direções. Então é extremamente importante que você saiba qual que vai ser a estrutura organizacional ideal para aquele seu mapa mental. Se ela tem hierarquia ou se ela não tem hierarquia. Uma terceira coisa, para fortalecer ainda mais o seu mapa mental, é não utilize textos muito longos dentro do seu mapa mental. Utilize apenas palavras-chave. Isso é extremamente importante porque você não precisa somente utilizar poucas palavras, mas você precisa dar fluidez para o seu processo. E dar fluidez significa que você não pode ficar gastando muito tempo escrevendo sobre a mesma coisa, sendo que você tem muita coisa para pensar ainda. Para você não perder aquela linha de raciocínio que você estava tendo. É muito comum a pessoa começar a escrever muita coisa e uma coisa que estava lá na frente, que queria falar e escrever, ela acaba perdendo. Por quê? Porque ela perdeu tempo escrevendo sobre uma outra coisa muito longa. Então, dê fluidez a isso. E, por favor, não cometa o erro de você estudar pelo mapa mental dos outros. Não existe estudar pelo mapa mental dos outros. O único mapa mental que você pode estudar é pelo seu próprio mapa mental. A quarta coisa é que, a partir do momento que você estiver fazendo um mapa mental, se você conseguir perceber que dentro daquele seu estudo com o mapa mental, algumas coisas podem ser subdivididas em categorias, se você conseguir categorizar, então talvez fosse interessante você transformar essas informações dando marcas para as categorias. Por exemplo, você pode dar cores para essas categorias. Coisas que são da mesma categoria, você coloca, por exemplo, em vermelho. Outras coisas, se uma categoria diferente, você coloca em azul. Então você utiliza elementos visuais para você categorizar algumas coisas que estejam não tão conectadas por meio de setas, mas que você vira e fale, poxa, isso remete a isso porque esses dois estão numa mesma categoria. Então assim, você consegue vincular uma informação a outra, não somente por meio de setas, mas por meio de cores, por meio de desenhos, por meio de informações. Isso também pode fortalecer o seu mapa mental. E por último, quando você estiver montando um mapa mental, tome muito cuidado com a construção do que a gente dá o nome de ilhas do mapa mental. E o que é uma ilha do mapa mental? Bom, digamos que você tenha o assunto central, esse assunto central ele puxe várias coisas. Só que digamos que uma das coisas que ele puxou, você puxe mais uma coisa, depois puxa mais uma coisa e depois no final desse negócio você tem um monte de informações isoladas sobre essas coisas. Essas informações que estão isoladas, elas não estão conectadas com o mapa mental inteiro. Então é como se ela fosse uma ilha em separado de todo o seu esquema. Qual que é o grande problema dessas ilhas? Todas as vezes que você cria uma ilha, você está criando uma ponte, onde essa
ponte ela é muito tênue, porque ela pode ser quebrada em qualquer um dos pontos. Se você faz um conjunto de conexões, que esse conjunto de conexões ele tem um caminho único para chegar no seu esquema mental, significa que a perda de uma única informação que chega nessa ilha faz com que você esqueça toda a ilha. Como que você faz para evitar essas ilhas? Fazendo com que a ilha se conecte a pontos diferentes do mapa mental. Ou seja, se por acaso você começou a criar uma informação dentro do seu mapa mental que você acabou construindo uma ilha, o que você vai ter que parar e propositalmente fazer? Tentar gastar um tempo, energia e esforço para você verificar como que essa ilha conecta com o mapa mental de volta inteiro, sem ser voltando para a mesma posição. E isso é importante porque você tem que ter vias múltiplas de chegar na mesma informação, vias onde você consiga fazer com que a conexão ela não seja única, porque aí você cria um emaranhado, uma densidade de informações e essa densidade de informações ela se conecta, ela se proporciona. E é exatamente por isso que os mapas mentais eles são uma forma muito boa e muito inteligente de você conseguir organizar o seu pensamento e fazer com que a consolidação ela aconteça de uma forma mais fácil. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.